Bom, glória a Deus, mais uma reunião de oração que estamos realizando neste lugar, da qual o nosso Deus, Ele tem proporcionado em nossas vidas essa, veneração de segunda a sexta, das 9 às 10 nesse lugar, no Sargento Davi. Então, para começar essa reunião de oração, primeiramente eu quero deixar algumas palavras de Jesus dita no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo aqui 6, da qual ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia ela faz parecer a cada um de nós que todos nós temos um caminho, todos nós temos uma verdade e também temos uma vida, mas o que muda no nosso caminho, na nossa verdade oculta, cada um tem uma verdade, e a vida que levamos nessa terra, o que muda nisso tudo é exatamente o que Jesus falou depois disto: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que muda nisso tudo é quem é que vai chegar a Deus, quem é que vai se aproximar de Deus. A Bíblia ela relata que Jesus, ele, quando veio neste mundo, ele veio no meio de muito perseguição, sofrimento e dificuldade. Se você for ler a história, ali no Evangelho de Mateus, quando José e Maria estão numa, caminhada de desespero, quando eles são assim informados do nascimento da criança de modo sobrenatural, espiritual, da qual naquele tempo não haveria perdão para tais práticas, como nos dias de hoje, de adultério e de infidelidade um para com o outro. Mas a grande verdade é que Jesus, quando veio, neste mundo, a sua família, o seu pai, a sua mãe, já se encontrou nesse contexto que vivemos hoje, de perseguições, de suspeita, de coisas acontecendo que homem não vai explicar, mas somente Deus. Então a Bíblia ela nos ensina que todos nós temos um caminho, todos nós temos uma verdade e todos nós temos uma vida. Mas a questão é, quem é que vai chegar a Deus? Porque Jesus afirma que ninguém consegue chegar até Deus senão por Ele. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Ele é a porta, Ele é a ponte, Ele é a solução daqueles que precisam solucionar os seus problemas em Deus. Interessante isso. Tem pessoas que querem solucionar os seus problemas sem Deus, não vai dar certo. Tem pessoas que querem contar as suas verdades para pessoas de confiança, para até mesmo familiares, e não para Deus. Eu digo com toda certeza para você que não vai dar certo. E tem pessoas que estão vivendo uma vida sem significado algum. Ela entende que ela sempre vai ser feliz, que ela sempre vai ter uma condição privilegiada,
que a doença nunca vai alcançar ela. Sabe, tem pessoas que vivem uma vida diferente da realidade do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que todos nós nascemos separados de Deus. Todos nós já nascemos, sabe, distanciados ali, daquele contato que o homem e a mulher teve lá no Jardim do Éden. Então agora, a Bíblia diz que existe uma porta, um caminho para chegar até Deus. E para resolver problemas, né, difíceis, problemas complicados que só Deus resolve, é por meio de Jesus Cristo. Porque Deus, ele nunca vai interferir no que ele já estabeleceu. Eu estava ontem pregando uma palavra aqui sobre a questão de, no princípio, na origem da criação do céu e da terra. A primeira palavra que Deus estabeleceu, que deu, sabe, a existência, porque todas as coisas ele colocou no lugar. A Bíblia diz que Deus, a primeira ação que Deus fez na terra foi dividir o que era certo e o que era errado. Ele coloca a luz como um dia e as trevas como a noite. Interessante isso. Ele diz na palavra dele, né, para não ficar nas minhas palavras, para eu, né, fazer uso das escrituras, que é ela que é a preeminência, né, em primeiro lugar em nossas vidas. O capítulo 1 de Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, ele diz assim, ó, no versículo 3: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E no terceiro versículo, no quarto versículo, diz assim, ó, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, segundo as escrituras aqui que eu leio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Por quê? Porque a terra era vazia, sem forma, e havia sobre ela o quê? Trevas. Interessante isso, é? Deus criou a luz, foi com um propósito. Deus criou, sabe, a luz foi para dar forma o que Ele coloca sobre, né, assim, as trevas. Porque o mundo era o quê? Uma densa trevas. E quem se movia sobre essas densas trevas era o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que agora Deus olha e Ele faz que haja luz sobre as trevas. E agora depois ele cria a porção seca. Aí ele vai criando os animais até chegar a quem? A sua criação predileta. O homem, a mulher, no jardim do Éden. Então veja bem, eu e você e todos, por mais que não queremos, precisamos de Deus. Você tem um caminho, você tem uma verdade, você tem uma vida. Mas juntando esses três propósitos, você tem que levar até Deus. Porque se você andar o seu caminho sem Deus, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muito peso. Por quê? Porque você não vai conseguir com esse fardo. Vai chegar uma hora que você vai cansar. E a verdade que você carrega, ela também pode se tornar uma arma contra você, se você não colocar ela diante de Deus. E a sua vida que você está vivendo na terra, ela tem que estar em Deus, porque vai chegar uma hora que ela vai se acabar também. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para dar vida eterna. Olha só que coisa linda. Vida eterna. Vida eterna não é para quem é privilegiado ou precisa. Vida eterna é para quem
toma decisão em seguir o quê? A Jesus Cristo. Ninguém vai tirar isso de você. Qualquer estudioso, qualquer intelectual, qualquer magnata da teologia, ele pode falar o que for ao teu respeito. Mas só quem define a vida eterna na sua vida é a palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, te confirmando e te fazendo entender que você é uma filha de Deus, que você é salva pelo sangue dele, e não pelos seus méritos, não pelo que você tem, e não pelo que tu é. Imagine, do jeito que está acontecendo agora, tanta calúnia, tanto escândalo na internet, de homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, bispas, apóstolos, e você vê que é tudo voltado para o lado da infidelidade conjugal, quando não é para o lado da infidelidade conjugal, é pelo lado que é financeiro, briga por causa de poder, dinheiro. E aonde é que fica o ensino da palavra? Foi para isso que Jesus veio, para fazer discípulos. Ele diz assim, ó, em Marcos capítulo 16, sabe, coisa linda é a palavra de Deus. E não se engane não, não há um justo sequer, todos se extraviaram de Deus, todos se fizeram o quê? Inútil. Mas Jesus ao seu tempo veio para nos ensinar o caminho certo. E o caminho é a cruz, o caminho é a palavra, o caminho é a fidelidade em sua obra. Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim, ó, 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse batismo, depois eu falo com mais liberdade para as irmãs do que diz esse batismo aqui. Porque o batismo nas águas, vou deixar bem claro, ele é um simbolismo da sua morte física na terra para Deus. Quando você é imergido, ou qualquer outro tipo de batismo, aspersão, seja lá como for, você se declara para o homem e para Deus na terra, que agora você, a partir daquele dia, você não pertence mais à vontade desse mundo, mas à de Deus. Aí você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e passa a ser o quê? Uma filha de Deus em santidade. Santidade não é roupa, santidade não é aparência, santidade ela é espiritual, que te faz você transmitir para fora que você é de dentro. Que você é de dentro, você joga para fora. E a imagem que você se transfigura de dentro é que você bota para fora. Entendeu? Então a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, no versículo 16, que aquele que for batizado não será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas Jesus deixou uma última instrução para os seus discípulos, e é exatamente aonde que eu quero chegar. Ele disse para os discípulos as seguintes palavras, né? Que é: que é o versículo 20. E ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Olha, Jesus, ele, quando chama os discípulos para, assim, pregar, Jesus dá uma ordem para eles ensinar tudo que foi passado para eles. O que Jesus passou para a igreja, né, na terra, para os discípulos? Passou que todos iriam ser salvos por meio do nome dele, por meio dos ensinos dele, por meio das práticas, sabe, de pacificação, sabe? Jesus falou assim para os discípulos: vocês vão, cara, vocês não se preocupem em levar mantimento não, porque no meio do caminho Deus proverá condições para vocês se manter. Não precisa vocês ficar andando com reserva não. E a casa que não receber vocês
vocês batem a poeira do pé e saem. O que Jesus quis dizer com isso? Não cria guerra. Hoje em dia está assim. Você não deixa alguma pessoa entrar na tua casa para falar ou para orar, a pessoa te abençoar, ela te amaldiçoa. Fala que tu é do capeta, fala que tu é do demônio, fala que você, entendeu, já está no inferno. E não é desse jeito que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já sabe que o inimigo já está na terra, que o nosso adversário, ele anda aquele que ele possa tragar. Mas a questão é que tipo de verdade que você está passando, que tipo de caminho que você está andando e qual é a vida que você vive. Essa é a questão. Porque hoje está muito mesclado, hoje está muito misturado. Hoje você não sabe quem fala a verdade, quem fala mentira. Você não sabe. Porque está muito fácil hoje você, sabe, se engalopar ou você se transparecer com algo para tirar proveito da situação. Eu acho que algumas pessoas que eram golpistas, né? Algumas pessoas que eram estelionatários, né? Que é o nome que dá, né? Que falsifica documento de identidade. Eu acho que eles estão partindo agora para o lado eclesiástico da igreja. Por quê? Porque muitos estão se dizendo homens e mulheres de Deus, mas o tempo diz depois lá na frente quem eles são. É como Jesus falou, pastores travestidos, lobos, né? Lobos travestidos de pastores, ou seja, de ovelha. Bem disfarçados de ovelha, mas por baixo é um lobo. Então, a igreja hoje em dia, nesse tempo, ela tem um desafio de ela descobrir realmente, verdadeiramente, qual é o caminho que ela está, qual é a verdade que ela carrega, e qual é o tipo de vida que ela está vivendo. Porque a vida que Deus preparou para nós na terra, não é esse tipo de vida que nós estamos vivendo aí não. Um se voltando contra o outro, um caluniando o outro, e um ao outro querendo ver a queda. Não existe denominação no céu. Não existe nome, placa de igreja, sabe, para explicar a Deus. O que existe é a palavra de Deus, o princípio. Sabe, o alicerce é isso aqui, é a Bíblia. E você tem que entender que nem todos são chamados para ir adiante. Por quê? Porque nem todos estão preparados, nem todos estão dispostos a pagar o preço. Como os discípulos pagaram, morrendo pelo Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, sendo torturado, decapitado. Hoje, se encostaram no meu filho, no seu filho, nós entregamos a bandeja. Nós não suportamos, não, mexeu no meu filho. É assim que está. Segue alguns pastores, algumas lideranças, está com força suficiente para ver o filho sendo espancado porque ele está falando da verdade, do Evangelho, da palavra? Será que ele está disposto a largar o palácio dele e dormir na beira de uma calçada, de uma loja qualquer, porque ele não pode voltar para onde que ele tem que morar? Será que alguém está disposto a pagar esse preço por causa do Evangelho? Será que alguém está disposto a pregar só para uma, duas pessoas por amor ao Evangelho? Ou só querem pregar para a multidão? É desse jeito que está o Evangelho. As pessoas já estão medindo para quem elas vão falar, quanto elas vão ganhar e que tipo de vida ela vai viver se ela fizer. Olha, não existe mais falta de informação, de conhecimento neste mundo que estamos vivendo. Hoje a internet, ela abriu o horizonte para muitos, e nesse abrir de horizonte temos que ter cuidado, porque os lobos estão entrando vestidos de ovelha e estão entregando uma palavra de conforto qualquer, sem qualquer, sabe, efeito nenhum de mudança. Jesus falou no Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas,
que no nome dele as pessoas iriam curar os enfermos, expulsar os demônios, sabe? E quando você entra dentro de um lugar onde que é separado por Deus, que é constituído por Deus, alguma coisa tem que acontecer, não pode ficar da mesma maneira. Ainda que seja por 1 minuto, 1 segundo, mas alguma coisa vai acontecer na tua vida e você vai notar que o lugar onde você está é diferente. Não existe a igreja certa, a instituição certa, o ensino certo. O que existe é uma única palavra, que é as Escrituras, a palavra de Deus. Ela vai te conduzir aos caminhos que levam a Deus, como Jesus falou. Sem mim, ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai chegar ao Pai. Então vamos estar orando nesta manhã, pedindo a Deus, sabe, para nos dar caminhos certos da sua vontade, nos fazer entender realmente a verdade que está em nós e também nos policiar, né, nessa vida que nós vivemos. Porque olha, não existe ninguém que fique sem errar e sem falhar neste mundo não, irmãs. Enquanto você estiver nesse tabernáculo, que a Bíblia chama, que é o nosso corpo, você vai ver alguns fragmentos do pecado que vai te fazer você falhar. E é para isso que Jesus veio, para ir tirando os fragmentos da nossa vida, ir tirando da sua natureza, sabe, pecaminosa, aquilo que vai te fazer conduzir para a perdição. Nunca se sinta mais pecador do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Nunca se sinta julgada por um ato, por algo que você fizer, sem assim você ter intenção. Porque mesmo você tendo intenção de fazer uma maldade, Deus é poderoso para o quê? Perdoar. Esquecer o seu pecado e lançar. Jesus falou para aquela mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 8, ó, vai e não peque mais. Mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum, Senhor, todos já foram embora. Aí ele diz, nem eu também te julgo. Vai e não peque mais. Jesus quer que você continue a caminhar, continue vivendo, sem insistir nos erros que tu cometeu há muitos tempos de vivência na terra. Porque a vida é assim, ó, um segundo. Daqui a qualquer segundo nós podemos estar encontrando com o nosso Senhor Deus. Porque você não sabe a hora que Ele vai te recolher nessa terra. Mas enquanto você estiver vivendo, vive a vida de Deus. É muito bom viver a vida de Deus. Você vai aprendendo e você vai, sabe, se recordando quanto tempo que você perdeu em não se aproximar mais tempo para Deus. Mas a grande verdade é que Jesus, Ele já preparou o novo céu e a nova terra e a vida eterna para você, porque isso está em seu nome, né? O nome dele, e não em um ensinamento pedagógico, e não em um modelo doutrinário, e não em regras feitas por os acadêmicos, mas é pelas escrituras. Glória a Deus pelos estudiosos, né? As pessoas que disseminaram a Bíblia, que interpretaram, os que fizeram dicionários, que nem aquele dali, pessoas que fizeram enciclopédia, explicando como é que é a terra de Israel, como é que era os usos e costumes daquela época. Glória a Deus por eles. Mas isso tudo é complemento. O que é essencial na minha e na tua vida é isso aqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, você lendo e você guardando as palavras de Jesus Cristo, quando Ele diz, todo aquele que crê em meu nome será salvo. O versículo que eu guardei quando eu me converti
e que eu nunca mais esqueci, foi João 8,51. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim nunca verá morte. Por que eu guardei esse versículo? Porque na minha infância eu só ouvia falar de morte. Na minha infância eu só ouvia falar de morte, de coisas negativas. Esse é o tempo de você viver coisas positivas. As coisas negativas já acabou. O seu tempo agora é tempo de positivo, tempo de Deus. O tempo de negatividade na nossa vida é quando a gente não consegue chegar a Deus. Quando a gente chega para Deus é tempo de positivo, tempos de novidade, tempos de avançar, tempo de chegar no lugar que tem que chegar, que é na perfeita vontade de Deus na nossa vida. Se Deus Ele quer aonde que você chega, que é o essencial para tudo, tu vai chegar. Se Ele achar e entender que não vai chegar, você não vai chegar, porque Deus é Deus. Você não pode ir contra a vontade dele. Você tem que só crer no nome dele, você tem que só confiar. Seja a doença, seja a enfermidade, seja o problema que for, tu bota diante de Deus. E por último, o que é seu, o que não é seu, não será seu. Se Deus bater o martelo e falar é seu, é seu. Se Deus bater o martelo e falar que não é seu, não é seu. Entendeu? E nós temos que entender isso, porque isso faz parte dos planos de Deus na vida da sua igreja. Vamos estar orando.